Olá pessoal, tudo bem? Eu estou com saudade de vocês, mas estou respeitando a quarentena. Já que a gente está nessa, que a gente precisa de ficar dentro de casa, o MEC autorizou então que a faculdade ministrasse as aulas através das web aulas, né, das videoaulas. E é por isso que eu estou aqui agora para gravar essa aula para vocês. Então, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: é muito importante que todos vocês que possam, que fiquem em casa, que respeitem a quarentena. Vocês que já estudaram saúde coletiva, provavelmente em algum momento já viram a questão das curvas epidemiológicas. Então, se a gente não fizer nada, essa curva ela vai dar uma explosão e aí nós vamos ter que fazer alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu na China, foi exatamente isso que aconteceu na Itália. Quando as coisas começaram a acontecer na China, ninguém fez nada, né? Esperaram acontecer primeiro, quando começou a dar uma situação epidemiológica, de epidemia, foi que a China se organizou. Né? Por sorte, é um país extremamente organizado e pensou e fez toda a estrutura necessária para poder combater a epidemia. Isso levou 4 meses. Hoje, que é dia 19 de março, não teve nenhum caso ainda registrado na China. Então levou 4 meses para eles poderem conseguir fazer uma organização, construíram hospitais, fizeram um esquema de guerra e conseguiram vencer. Na Itália, o que aconteceu? Quando começou a ter quando começaram a surgir os primeiros casos, o governo solicitou que as pessoas ficassem em casa, mas a maioria não obedeceu à ordem. As pessoas entenderam a quarentena como sendo férias. E então aproveitaram para passear, para sair de casa, para fazer coisas que elas não fazem quando estão trabalhando. Com isso, a Itália está sofrendo ainda um caos. A Itália ainda não conseguiu diminuir o número de casos. Cada dia que passa, a situação está ficando bem apertada na Itália. E agora sim as pessoas estão respeitando a quarentena. Qual o objetivo dessa quarentena nossa aqui no Brasil? De não deixar que essa curva epidemiológica cresça e atinja um pico, porque o nosso sistema público de saúde não vai dar conta. Portugal é do tamanho do Espírito Santo, para vocês terem uma ideia. A Itália é um país muito menor do que o Brasil. Então, assim, a gente não pode deixar chegar na situação que chegou lá, porque nós vamos viver uma situação altamente caótica. A gente não tem dinheiro, o país não tem dinheiro, não tem estrutura para aguentar tanto doente. Então, é muito importante, gente, que vocês respeitem isso. Quem puder, fique em casa. Siga as orientações que estão vindo do Ministério da Saúde. Eu ainda acho que, por exemplo, agora há pouco foi noticiado 600 e poucos casos confirmados no Brasil. Eu ainda acredito que existam os que são negligenciados por pessoas que estão gripadas e acham que é só a gripe e não vai fazer o teste, por pessoas que acabam ficando grave, mas que por algum motivo não fazem esse teste, e por várias pessoas que estão sendo contaminadas sem saber. Por isso é importante cada um fazer a sua parte. Aqui em casa está todo mundo fazendo direitinho. Estamos os 5 dentro de casa, meu apartamento é muito pequeno e mesmo assim a gente está se organizando, ficando em casa, um ajudando o outro, para a gente não precisar de sair, beleza? Uma das coisas que você pode aproveitar esse momento de quarentena é para estudar. De fato é para estudar. Tem muito material bacana na internet, tem muita aula legal no YouTube. Então aproveita que você está em casa o tempo inteiro e tira 1 hora ou 2 para que você possa de fato aprofundar os seus conhecimentos. Vocês são no final da faculdade, daqui a pouco vocês estão no mercado de trabalho, fazendo concurso público, tem que estudar mesmo, né? Tem TCC para fazer, esse é o momento, ok, pessoal? Então, olha só, a nossa aula de hoje, a gente ainda está na sessão 1, a gente precisa dar uma acelerada. Eu vou falar da seção 1.3, que é sobre o DNA recombinante. Então, até agora, a gente já viu a biologia molecular, como é o processo de replicação do DNA, já viu a importância também do RNA nesse processo. Depois nós vimos também aquela parte onde eu mostrei alguns tipos de tecnologia que se utiliza para manipulação do DNA. E hoje a gente vai falar da tecnologia do DNA recombinante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês acompanharem o PowerPoint. Então, para ficar bacaninha, para ficar simples, eu vou ler o PowerPoint e volto aqui explicando o PowerPoint para vocês, beleza? Então, acompanhe a primeira tela aí.
Só reforçando então que a gente está é a nossa quarta aula. Essa aula é referente ao dia 18 de março. A gente está na unidade 1 e nós vamos falar então na seção 1.3 da tecnologia do DNA recombinante. Então, gente, é o seguinte, para a gente falar de DNA recombinante, a gente vai precisar de falar das endonucleases. Endonucleases são enzimas de restrição. Elas cortam a molécula de DNA em diferentes fragmentos. Esses fragmentos têm a capacidade de se ligarem novamente a outros fragmentos de DNA, que podem ser do próprio organismo, da mesma espécie, ou de espécie e organismos diferentes. Primeiro, por ponte de hidrogênio e depois pela ação da DNA ligase. Esse é exatamente o princípio da técnica da recombinação do DNA. Então, gente, é o seguinte, quando a gente vai falar de recombinação do DNA, a gente está falando necessariamente em pegar uma fita de DNA, selecionar as partes que vão ser utilizadas e cortar esse DNA para você aproveitar apenas a parte que vai ser usada. Quem faz essa parte de cortar o DNA são as endonucleases. Elas são enzimas de restrição. Elas vão ali e restringem a parte do DNA que a gente vai utilizar. E aí, como a gente vai recombinar, a gente vai pegar esse pedaço e vai combinar ele com outro pedaço. Isso pode ser feito de diversas formas diferentes. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de planta, a gente pode pegar uma planta com uma característica de uma planta do DNA e combinar com uma outra planta. E aí você fazer uma recombinação de DNA de espécies diferentes, né? De organismos diferentes, de plantas, mas de espécies diferentes. O mesmo acontece quando a gente pega, então, um fragmento do DNA, por exemplo, de um ser humano, coloca lá na bactéria, para a bactéria desenvolver, para a bactéria fazer a replicação do DNA e depois a gente ter o que a gente quer. Então, quem faz essa seleção, quem faz essa restrição da parte do DNA que vai ser utilizado são as endonucleases, ok? Vamos continuar então pelo PowerPoint. Tecnologia de DNA recombinante. São técnicas que visam, então, o isolamento dos genes e a introdução de um genoma exógeno em outros organismos. Então, vai envolver o organismo que doa, o vetor, que é o plasmídio do vírus, plasmídio ou vírus, perdão, o DNA recombinante e um organismo receptor. Aqui tem um esqueminha demonstrando como que funciona. Então, olha só, eu tenho aqui uma célula, né? Uma célula. Dessa célula vai ser, o vetor dela vai ser isolado, né? Quem é esse vetor? Normalmente é um plasmídio, ou se não vai ser um vírus, porque o vírus ele tem só uma célula, né? Então, aqui eu tenho o organismo que está sendo doador, e aí eu pego o vetor. Quem é o vetor? É o plasmídio, ou se não o vírus. Então, vamos combinar que isso daqui seja um plasmídio. Ele vai ser isolado. Um gene de outro lugar, de outro organismo, vai ser fragmentado pelas endonucleases. Esse pedaço, que é chamado de DNA recombinante, é inserido ali naquele vetor. Então, repare que ele estava todo azul. Aqui ele ficou azul com um pouquinho amarelo. Esse pouquinho amarelo é representando, então, o DNA recombinante. Isso daqui, tudo, né, o azulzinho com o amarelo, que é o vetor já com DNA recombinado inserido nele, ele vai ser colocado numa bactéria. E aí, ele tá vendo que aqui dentro dessa bactéria, quando ele foi inserido ali, ele vai ser replicado desse jeito. Isso a gente chama de clonagem, que é fazer o DNA, utilizar o DNA recombinante, ok? Então, aqui eu peguei um outro tipo de DNA, que é do vetor, um outro tipo de DNA, e colei um pedaço de um DNA diferente. Então, eu faço uma tecnologia aqui unindo o do vetor, do plasmídio no caso, com o DNA recombinante. Insiro na bactéria e ela vai tratar de se multiplicar, fazendo o que a gente chama de clonagem. Continuando então. Os genes de interesse, eles vão ser identificados. Então, esse é o passo a passo, ok? Primeiro, os genes de interesse vão ser identificados.
Depois, eles vão ser cortados pelas enzimas de restrição, que são as endonucleases, né? Essas enzimas vão ser enzimas específicas. Depois que eles são cortados por essa enzima de restrição, aquele pedaço vai ser inserido num outro fragmento de DNA, que é lá naquele plasmídio que nós mostramos. Os novos fragmentos já são moléculas de DNA recombinante, pois vão combinar na mesma estrutura DNAs provenientes de diferentes origens, que serão inseridos num outro organismo, que normalmente vão ser bactérias ou, se não, leveduras. Essa inserção tem como objetivo conseguir uma população por meio da clonagem. Na clonagem, uma célula que agora tem o gene de interesse vai se multiplicar, dando origem a uma população de clone. Então, veja, pessoal, que nesse último slide, foi falado passo a passo do que acontece. Então, primeiro acontece uma seleção da parte do DNA que nós queremos. Essa parte do DNA é injetada, né, é combinada com um plasmídio ou com vírus, que é chamado de vetor. Então, aquele pedacinho que foi cortado vai vir para cá. Quem vai cortar aqui para encaixar é a mesma endonuclease. Então, encaixou. E aí, depois que encaixou, isso é inserido numa bactéria ou, se não, numa levedura. Normalmente, é a bactéria que faz isso. E essa bactéria ela vai continuar o processo de replicação já com esse DNA totalmente recombinado. Isso dá origem ao processo de clonagem. Então, a bactéria ela vai se reproduzir de forma natural, só que com aquele DNA ali já recombinado. Então, ela vai dar origem à população de clones. Continuando aí no slide. Aí tá mostrando, tá vendo? Nesse slide tá mostrando bem direitinho. Eu tenho um DNA da bactéria que está representado em vermelho e o plasmídio que está representado em azul. Então, pela ação das enzimas apropriadas, o DNA vai ser cortado. Então, tá vendo? Pegou esse pedaço azul, cortou, encaixou no vermelho. E aí vai dar origem aos outros, tá? Aqui tá resumindo, tá? De forma mais resumida. Aqui tem outro exemplo, olha. Eu tenho um pedaço do DNA humano e eu tenho um plasmídio de uma bactéria, que é basicamente o material onde a gente vai inserir esse material genético, tá? Vem então, acontece que a enzima de restrição, ela corta o DNA e corta o plasmídio. E aí vai ser inserido pela ação da DNA ligase, tá? Isso eu não tinha falado antes. Quem vai fazer essa união é a DNA ligase. Isso daqui já recombinado é inserido na bactéria que vai fazer o processo de clonagem. Tudo isso que está explicando aqui é como acontece a produção da insulina, né? Então, aqui foi retirado o gene da insulina, cortada a parte do gene da insulina. O plasmídio também foi cortado, os dois foram cortados pela endonuclease. Os dois foram ligados pela DNA ligase e se transformou num DNA recombinante. Ele foi inserido, então, na bactéria, que pela replicação fez a clonagem. Então, agora eu tenho a insulina aqui formada. Dando sequência, esse slide vai mostrar pra gente os exemplos de aplicações da tecnologia de DNA recombinante. O que é feito com DNA recombinante? Hormônio do crescimento, que é o GH, fator de crescimento da epiderme para cicatrização, interferon, que é um medicamento utilizado para pessoas que têm doenças graves autoimunes, fatores de coagulação, a vacina da hepatite, teste de HIV, produção de insulina, produção de eritropoetina, que é utilizada em pacientes que fazem hemodiálise, que têm uma anemia crônica, investigação de paternidade, transgênico e diagnóstico de doenças genéticas. Vocês podem ver, gente, que a tecnologia do DNA recombinante, ela é utilizada tanto para produzir medicamento, quanto para fazer diagnóstico, como lá no teste de HIV, e até mesmo para fazer testes de paternidade, né? Para os transgênicos, tudo isso é tecnologia de DNA recombinante. Então, é extremamente importante a gente entender como é que se dá esse processo. Vamos continuar. O que fazem, então, as endonucleases, que são as enzimas de restrição? Ela reconhece e cliva ou digere somente uma determinada sequência de bases nucleotídicas do DNA. E ela cliva essa sequência sempre da mesma maneira.
Por isso ela é específica. Muitas enzimas de restrição clivam as duas fitas de DNA assimetricamente, em posições que não são diretamente opostas umas às outras. A grande importância da endonuclease é ela conseguir ir lá e clivar. Ela seleciona e corta a parte necessária do DNA. Então, é muito importante a gente entender que quem faz isso são as endonucleases. Então, aqui, ó, está sendo mostrado o corte do DNA com uma tesourinha. Então, quem faz isso, esse corte do DNA, essa clivagem, essa seleção e esse corte são as endonucleases. Então, esse esqueminha dá para você entender direitinho como funciona. A DNA ligase, ela vem como se fosse para colar, tá certo? Então, ó, a enzima de restrição, que é a endonuclease, funciona como uma tesourinha, restringe de um lado, restringe do outro. Depois ele é recombinado com a DNA ligase, que funciona como se fosse uma cola. Nesse processo, a gente tem os vetores. Então, quem são os vetores? Os vetores são moléculas de DNA parentais de um organismo com capacidade de replicação. O DNA recombinante vai ser inserido nesse vetor e juntos eles vão fazer a autorreplicação, podendo ser aplicado para diversos usos. Existe um grande número de tipos diferentes de moléculas de DNA que podem ser utilizadas como vetores, bastando que ela tenha essa propriedade, né? Que é uma grande capacidade de replicação e autorreplicação. A propriedade mais importante é a autorreplicação, porque no interior da célula um vetor deve ser capaz de se autorreplicar. Alguns dos principais vetores hoje são os plasmídeos. O DNA plasmidial pode ser clivado com as mesmas enzimas de restrição que o DNA a ser clonado. Isso aí facilita o processo, tá certo, gente? Um outro exemplo de vetor são os vírus. Então, gente, o que acontece? Naquele processo, vai ser necessário para você recombinar o DNA, para você pegar o pedaço que você quer e recombinar ele numa outra célula, vai precisar de um vetor. Esse vetor é um DNA parental, é o DNA que vai ser o pai, né? Esse DNA parental, ele é chamado de plasmídio. Por que são utilizados os plasmídios? Porque eles têm uma capacidade grande de fazer autorreplicação. Os vírus também podem ser usados como vetores, mas nas pesquisas que acontecem no meio científico é feito através dos plasmídios mesmo, tá? Então, isso cai muito em prova de concurso. Fiquem atentos que o plasmídio é extremamente importante como vetor. A gente tem um conceito de biblioteca genômica. Por quê? Por que a gente tem um conceito de biblioteca genômica? Porque depois que esses vetores são feitos, esses vetores são usados, são recombinados, tem aquele monte de DNA recombinante, aonde você vai guardar tudo isso para você replicar quando você precisar? Então, funciona dessa forma. A biblioteca genômica é um lugar de você guardar esses genes que você criou de forma recombinada. Biblioteca genômica é uma coleção de fragmentos de DNA de uma determinada espécie de organismos que são clonados após terem sido inseridos no hospedeiro. Pode ser conseguida através da produção de DNA recombinante ou de DNA complementar. Uma biblioteca genômica de qualidade contém praticamente todas as sequências de DNA do genoma de interesse e espera-se que seja útil e representativa de todos os genes do organismo, sendo muito útil quando se pretende isolar um gene específico. Então, pessoal, todo local de pesquisa, de estudo, onde se trabalha com DNA recombinante, tudo de diferente que é conseguido é guardado numa biblioteca genômica. Então, quando se precisa, essa biblioteca genômica são moléculas prontas de DNA recombinado, que através da biotecnologia, insere-se essas moléculas, faça a leitura dessas moléculas e passa através de um programa de computador. Então, nesse programa de computador tem a biblioteca, onde tem todos esses DNAs que já foram recombinados e as propriedades deles, né? Então, a pessoa que está pesquisando, o pesquisador vai e clica ali naquele DNA, sabe onde está guardado, né? Como é uma biblioteca. Você vai na biblioteca, você quer um determinado livro, a pessoa vai lá no computador, olha onde ele está guardado. É mais ou menos isso. Tem todas as informações e onde ele está guardado. Na biblioteca genômica é da mesma forma. Então, tem lá as coleções de DNA recombinado
E quando o pesquisador precisa de alguma informação, ele clica lá no computador e tem todas as informações. Então, assim, é dessa parte de informática, né, que a gente chama de bioinformática, é a parte da bioinformática trabalhando junto com a tecnologia, que é você pegar tudo que você tem de informação de DNA e colocar isso num programa de computador. Então, gente, depois disso a gente vê transgenia e organismo geneticamente modificado. Todo transgênico e todo organismo geneticamente modificado, ele vai vir de uma tecnologia de DNA recombinante. Mas um transgênico não é a mesma coisa que um organismo geneticamente modificado. Acompanhe comigo no slide para você entender. Os transgênicos têm a parte do material genético modificado pela introdução de um DNA de outro organismo. Os organismos geneticamente modificados passam por manipulação e alteração na estrutura ou na função do próprio material genético por meio de técnicas de engenharia genética. Então veja que é diferente uma coisa da outra. Vocês estão ouvindo que mesmo na quarentena tem um cabo de abacaxi passando aqui na minha rua, de Marataízes? Pessoal de Marataízes, segura esse carro do abacaxi aí, né, gente? Nós estamos de quarentena. Todo mundo botando a mão no abacaxi, espirra, bota a mão no abacaxi, não vai rolar, né? E ainda atrapalha meu vídeo, né? Vou falar de novo que eu não prestei atenção em nada que eu falei. Transgênicos. Tem parte do material genético modificado pela introdução do DNA de outro organismo. Então vai acontecer uma transgenia, né? Eu tenho um outro material genético colocado parte de um material genético colocado num outro organismo exógeno. Os geneticamente modificados passam por manipulação e alteração na estrutura ou na função do próprio material genético por técnicas de engenharia genética. Então a diferença é que o transgênico, ele tem uma estrutura de DNA colocada num outro organismo. O organismo geneticamente modificado tem as modificações, mas é no próprio DNA, sem ter um outro organismo. Quais são as metodologias para se obter transgênico nos animais? Injeção de DNA nos embriões e injeção de DNA em células-tronco. Na injeção de DNA de embriões, os ovócitos são removidos cirurgicamente das mães e são fertilizados in vitro. O DNA é microinjetado com o uso de uma agulha de vidro de uma ponta muito fina em pronúcleo proveniente do pai. Em geral, injetam-se muitas cópias do gene de interesse e, com frequência, ocorrem muitas integrações em sítios aleatórios do genoma. Já a injeção do DNA em células-tronco são retiradas os embriões dos estágios iniciais do desenvolvimento e são reinseridas em um blastocisto para desenvolver-se. Assim como na tecnologia anterior, para que o gene seja mantido na espécie, é necessário o cruzamento de animais transgênicos da primeira geração, indicando que os transgenes apresentam um padrão normal de herança, pois foram integrados ao genoma do hospedeiro. Então, no embrião, o ovócito ele é removido e lá é injetado, então, o DNA. Agora, na célula-tronco, já tem o embrião pronto e lá vão ser inseridos, então, lá dentro do blastocisto. Assim são as duas técnicas de transgênico que são utilizadas. Já em vegetais, existe bombeamento de microprojéteis, eletroporação e transformação mediada pela agrobactéria, que é uma bactéria de solo que se desenvolveu em um mecanismo de engenharia genética natural e ela transfere o segmento do seu DNA para células vegetais. Então, nesse caso, é transgenia porque você tem uma bactéria e um vegetal, né? Tem também bombeamento de microprojéteis, que é feito um disparo de partículas de tungstênio, que é um outro material, revestidas de DNA para dentro da célula vegetal. Então, pega um DNA e injeta ele, né, através de microprojéteis, dentro de uma célula vegetal. E na eletroporação, introduz-se também um DNA dentro do vegetal, através da eletricidade. Aqui eu tenho um quadro com alguns organismos transgênicos. Por exemplo, o algodão, a origem do gene dele vem do bacilo tungstenis e da Klebsiella pneumoniae. Que lindo eu falando esses nomes, né?
O que acontece? Quando acontece essa transgenia, que você pega um organismo, que é o algodão, e você pega a bactéria, que é um outro organismo que é diferente, e você faz a transgenia, você consegue ter uma resistência à broca do milho europeia e também ao herbicida. No caso da soja, a origem do gene da soja é da agrobactério. Então, ela vai dar uma resistência à soja ao herbicida glifosato. O milho é um bacilo. Então, você vê que para ser transgênico, gente, tem sempre o vegetal e você tem um outro gene que é aí utilizado. Ou tem um animal e é um outro gene de um outro organismo. Olha lá embaixo, o salmão tem um outro tipo de DNA de uma outra espécie, né, que vai ajudar no crescimento rápido do salmão. Olha a questão do Aedes aegypti. Os genes sintéticos são inseridos no mosquito e aí a prole é esterilizada e não vai chegar à vida adulta. Né? Então a gente tem várias técnicas de DNA recombinante e que vai dar origem à transgenia, a organismos geneticamente modificados, e com isso a gente vai ter uma variedade e uma proposta de poder melhorar algum organismo, né, melhorar as características, a resistência, e a ideia é que a gente consiga chegar a isso na ciência com a resistência para doenças, por exemplo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula da sessão 1.3. Eu preciso muito que vocês façam os exercícios do portal, porque na semana que vem eu vou colocar uma aula aqui, mas a gente vai ter também atividade parcial. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a essa aula, você vai colocar para mim lá por mensagem, lá no AVA. Então é isso. Como eu disse lá no começo, mantenham-se em quarentena, se cuidem por vocês, pelos familiares e por aqueles que têm uma imunidade mais baixa. Tchau, tchau. Tô com saudade e a gente se vê.